CEDERJ. Nós vamos falar hoje sobre a axioma do Supremo, continuando as nossas videoaulas. É importante, para acompanhar bem o trabalho de hoje, que vocês tenham assistido a videoaula sobre cota superior e cota inferior, e tenham também estudado a parte das notas de aula que falam sobre esse conteúdo. Tá? Vocês devem ter notado que tanto na videoaula passada quanto, e vocês vão ver nessa também, eu estou usando conteúdos das notas de aula 1, quando eu estou lidando com linguagem matemática, falando de implicação, como se prova, estou provando implicações, falo de hipótese, de conclusão, tá? Então é importante que vocês estudem esse conteúdo também, tá? Então, começando hoje, fazendo uma recordação da videoaula passada. Eu digo que S é uma cota superior para o conjunto A contido em R, quando o S é o número real maior ou igual que todo elemento de A. Ou seja, para todo X que pertence a A, o X é menor ou igual que o S. Será importante na aula hoje conseguir entender e reconhecer e estabelecer a negativa dessa afirmação, ou seja, quando é que um número real não é uma cota superior para o conjunto A. Ora, quando é que não é verdade que todo elemento de A é menor ou igual que S. A é quando existe algum elemento de A que não satisfaz aquilo. Né? A gente escreve, existe um X que pertence a A, né? Tal que o X é maior do que S. Fazer uma figurinha, às vezes, é bom. Tá? Lembrando que existir em matemática significa existe pelo menos um. Né? Então, por exemplo, o número real 7 não é uma cota superior para o conjunto A1. Por quê? O A1 é formado dos elementos 2, 9 e 5. Mas existe o 9, que pertence ao A1, tal que o 9 é maior do que 7. Né? Então, o 7 não é cota superior, não é verdade que o 7 é menor ou igual que todo elemento do A1. E agora o conjunto A2. 3,5 não é uma cota superior para A2. Por quê? Né? O A2 é o intervalo 2, fechado em 2 e aberto em 4. 3,5 está aqui, né? 3,5. Né? Tá aqui perto do 4. Por que ele não é uma cota superior para A? Né? Porque claramente não é verdade que ele seja maior ou igual que todo elemento de A. Existe, por exemplo, quem? Existe 3,9, por exemplo, 3,95, né? Ou outros, tem uma infinidade de exemplos, que pertencem ao A2 e tal que o 3,9 é maior que o 3,5. Então, essa é a razão, certo? É assim que isso justifica. Vamos ver para a cota inferior. Relembrando, um número real I é uma cota inferior de A quando I é menor ou igual que todo elemento do conjunto. Né? Para todo X que pertence a A, I é menor ou igual que X. Né? E quando é que o número real I não é uma cota inferior para o conjunto A? Quando existe um elemento de A que não satisfaz aquilo, ou seja, se somente se existe um X que pertence a A, tal que o X é menor do que o I, certo? Por exemplo, vamos
é considerar o conjunto A3 de todos os números reais da forma 1 sobre n, onde n é um natural. Né? Se a gente quiser pensar, esse conjunto tem o 1, vou colocar o 0 aqui como referência. É claro que o 0 não está no conjunto, mas aí tem 1/2, 1/3, né? E todos os elementos, 1 sobre 50, 1 sobre 75, 1 sobre 100. Aí, por que 1 sobre 1000, 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 1.000.002, e assim vai. Por que 1 sobre 100 não é uma cota inferior para 3, exemplo? Eu consigo exibir, né, aqui, digamos que, né, só para a gente pensar, 1.100.000, né? Por que ele não é uma cota inferior? Porque existe, por exemplo, quem? 1 sobre 101, 1 sobre 101, né? Porque como 101 é maior que 100, 1 sobre 101 é menor do que 100, né? Existe 1 sobre 101 que pertence ao A3, tal que 1 sobre 101 é menor que 1 sobre 100. Eu poderia dar outros exemplos, né? 1 sobre 1000, 10 ao cubo, né? 1 sobre 1 milhão, né? Isso não é único, ok?